E aí, rapaziada, tudo certo? Professor Martos aqui. E o brasileiro foi às ruas neste 7 de setembro com um objetivo bem claro: desentalar com veemência um grito há horas represado na garganta contra essa atual composição do STF, que não deixa um presidente eleito democraticamente pelo voto popular governar. Não foi a primeira vez que o povo fez isso, mas, sem sombras de dúvidas, esta foi a maior manifestação da história em que o povo vai às ruas contra membros não mais tão ilustres do STF. Diga-se mais especificamente o Alexandre de Moraes, que virou o xerifão do país, e Luiz Roberto Barroso, que quer nos obrigar a confiar nas urnas eletrônicas. É comum na percepção popular de que temos uma Suprema Corte que, mais do que não deixar o presidente governar, atrapalha assim o bom andamento do país. Mas essa Suprema Corte busca diuturnamente encurralar o presidente para derrubá-lo. Eu e você sabemos que este nosso STF tem uma formação atual composta por 7 integrantes que foram indicações do PT, uma das maiores organizações criminosas do mundo, que governou e dilapidou o país por 13 anos. E só isso já seria a amostra de que não temos uma Suprema Corte Federal, mas uma organização criminosa federal. Então, a maioria dos que compareceram nas ruas neste 7 de setembro o foram porque não aguentam mais verem criminosos sendo soltos pela turma da toga, enquanto pessoas de bem são presas por expressarem suas opiniões. E todos que foram avalizados por uma convocação do próprio presidente da República para o autorizar e o dar força para que ele tomasse a atitude que fosse necessária para brecar a turma do mal. E a grande maioria, e aí eu me incluo, achava que o Sossega Xandão seria dado com um botinaço na porta, mas não foi assim que aconteceu. E aí veio a tal declaração à nação, e a primeira sensação, confesso, foi a minha e acredito que a sua também, foi de ter sido usado por alguém que parecia um salvador da pátria, mas que na hora do vamos ver, fraquejou. Depois, ao ler e reler a tal declaração à nação, aí os olhos começaram a abrir e percebi o tamanho da estratégia ali contida. É bom sempre termos em mente que o sistema quer, e o STF hoje é uma ferramenta desse sistema, o que o sistema quer a qualquer custo é tirar Bolsonaro do caminho, porque entre um governo totalitário de esquerda para sempre, com todo tipo de corrupção e crimes imagináveis e não imagináveis, está apenas Bolsonaro. Nós, conservadores, coitados, somos tão incautos e desorganizados que seríamos calados e esmagados em questão de dias. Então, não é que devemos confiar cegamente em Bolsonaro, mas não temos muitas outras opções e até aqui ele tem sido aguerrido naquilo que se propôs e enfrentado sabiamente todos os ardis do sistema. Nunca se furtou ao compromisso que assumiu com seus eleitores e só por isso já merece mais um voto de confiança. Mas, quanto à declaração à nação, é preciso entender que ela é mais um gesto do que qualquer outra coisa. Um gesto de humildade, onde vemos um político colocando o país e as necessidades desse país acima de si próprio, um gesto de paz enquanto seus inimigos esperavam a guerra, e um gesto que indica um grande estrategista por trás deste próprio gesto. E eu só percebi isso quando vi o desespero da oposição, daqueles que acham que Bolsonaro é um barril de pólvora. Ficou muito explícito que o que todos eles queriam era o botinaço na porta. Estavam prontos e armados para isso. E se o governo fosse por esse caminho, hoje, certamente, não teríamos mais um governo de direita. O caos estaria instalado. Outro detalhe é que a imprensa internacional, com a detenção do empresário norte-americano Johnson Miller na terça no aeroporto, a detenção feita por ordem do Alexandre de Moraes,
a imprensa internacional já começou a mostrar a verdadeira cara do nosso judiciário ao mundo. E agora, com a declaração à nação, o presidente estrategicamente consegue colocar uma camisa de força no STF. Se eles continuarem forçando, irão romper essa camisa e chamarão para si a culpa por desestabilizarem o país, fazendo descaso da bandeira branca levantada pelo presidente. E é importante preservar a imagem do nosso país e do nosso governo aos olhos internacionais, porque fazendo isso se preservam investimentos internacionais, se preservam os negócios e, consequentemente, a economia, que é uma das meninas dos olhos do governo Bolsonaro. Bom, como disse, a declaração à nação é muito mais um gesto do que qualquer outra coisa, porque se você a ler com atenção, vai perceber que em nenhum momento o presidente exime o STF dos seus arroubos, e em nenhum momento o presidente se desculpa com Alexandre de Moraes, como anunciou a Globo, mas chama o ministro à consciência pelos seus atos, lembrando-lhe que é professor e grande jurista. É como se o presidente falasse, numa linguagem mais informal: "Ô Alexandre, o que tu está fazendo não é compatível com alguém que conhece a Constituição a ponto de ser professor para ensiná-la." Mais ou menos isso. Além disso, o presidente, reiteradamente na nota, aponta para o STF que o problema não é o STF como instituição, mas sim o Alexandre de Moraes com seus erros. Vai dar resultado? Não. Sinceramente, não acredito que esse pessoal vá arrefecer os ânimos. E sabe por quê? Porque, como falei anteriormente, esta composição do STF, hoje, ela serve ao mal. É uma quadrilha que serve ao crime organizado. E não sou eu que vejo isso, é o Brasil todo. E então eles não vão parar. Não vão parar porque o propósito deles é inviabilizar o governo Bolsonaro, que é a pedra no caminho deles. O sistema não vai sossegar enquanto não derrubar esse governo. E o Bolsonaro sabe disso. Aliás, sabe muito melhor do que nós. Por isso acredito que essa declaração à nação é apenas um movimento de peças no tabuleiro, que faz parte de uma outra grande estratégia. Mas isso só saberemos no decorrer dos próximos dias, se ficarmos de olhos abertos nas movimentações políticas de Brasília. E você, o que acha que aconteceu? Bolsonaro se acovardou ou está colocando em prática uma estratégia para emparedar o xerifão do Brasil e a sua corja de togados? Comente aqui, um grande abraço e até o próximo.